A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, nossa, nesse dia que se chama hoje, no nome de Jesus. Irmãos, vamos continuar aqui o estudo do livro de Êxodo. Hoje é o capítulo 12, de 51 versículos, né? Um capítulo muito, para quem é leitor assíduo, né? Da palavra de Deus, muito conhecido. Talvez você aí esteja vendo pela primeira vez, ou nunca alguém, né, falou para você desse texto, da importância, do significado de Deus para aquele povo e para nós hoje, irmãos. Que maravilhoso, né? E nós vamos aqui com muita humildade no coração, por misericórdia de Deus, estar hoje falando, estar hoje conversando, estar hoje lendo versículo por versículo, que a gente possa, o nosso entendimento, Paulo fala isso lá nas cartas, né? Com os olhos do nosso entendimento, é o que eu peço aqui de toda a minha alma, que eu peço que o Espírito de Deus abra o nosso aqui, a gente entenda a palavra do Senhor, irmãos, e Ele nos ajude, Ele nos ajude a gente aplicá-la na nossa vida. Louvado seja Deus, amém? O versículo 1 fala assim, ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Oh, maravilha. 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Oh, irmãos, era uma data que o povo de Israel ia marcar. Ia ficar marcada na história do povo de Israel. Irmão, como Jesus, ele veio nessa terra. E após o nascimento dele, a estada dele aqui nessa terra, irmãos, antes foi de um jeito, depois dele foi de outro. Marcou, mudou a história da humanidade. Aqui para o povo de Israel, irmãos, essa data aqui é marcar a trajetória, a história do povo, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Aleluia. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, de um cordeiro será para cada família. Mas a família que for pequena, para um cordeiro, então convidareis ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Irmãos, duas coisas que aqui maravilhosas. Segundo, aqui o calendário judaico. Esse acontecimento mais ou menos aconteceu entre o mês, aleluia, ali de abril, que é o mês 4, né? E maio. O dia específico, irmãos, nós vamos estar lendo aqui. Se a Bíblia falar, a gente vai dizer. Se não falar, o mês é isso aí. E a gente vê que outra coisa aqui que é interessante aqui, que nos ensina. Oh, louvado seja Deus, irmão. Se uma família numa casa fosse pequena, chamar outra família. Aqui o Senhor traz uma mensagem porque para esse povo aqui, para nós, irmãos, da união, da unidade. Quando nós celebramos a ceia do Senhor na nossa congregação, e muitos pastores celebram, irmão, a igreja tem que estar unida a Cristo, a sua palavra, e em paz, em unidade com os irmãos. E só participa da Santa Ceia do Senhor segundo o padrão bíblico. Não é o padrão do homem, é bíblico. Aquele que é batizado nas águas, louvado seja Deus, está em comunhão. Você vê ali os 12 discípulos participando? Não fala se tinha mais gente ali. Algumas mulheres, não, eram os 12. Fala de unidade, de comunhão. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Poderá tomar um cordeiro de 1 ou um cabrito. Versículo 6. E guardareis até o 14º dia. Olha, irmãos, aqui está dando uma data, um dia aqui. Então, fica gravado isso aí. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as sombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Você fala assim, mas deu data, mas aqui era para o povo de Israel, irmãos.
não é para nós. Fica isso bem claro. Aqui é para eles. Quando eles fossem fazer, aleluia, essa celebração. Era algo assim, irmãos, de vitória, de conquista, de adoração, de gratidão a Deus pelo tão grande benefício que o Senhor estava fazendo na vida deles, irmão. Aleluia! Você que hoje é de Cristo, olha o tão grande benefício que Deus fez na sua vida quando nós aceitamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João falou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele te livrou desse mundo de pecado, de escravidão, de mazelas, para um dia, esse um dia pode ser hoje, daqui um minuto, não sei, Deus sabe. Pode ser que eu não termine esse vídeo aqui, ó. O abençoado que está aqui comigo aqui, ele que vai ter que apertar aqui e tá onde parar. O Senhor vem e nos recolhe agora, se assim for a vontade dele, meus queridos irmãos. Mas o tão grande benefício é nós vamos passar a eternidade com o Senhor, aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é um motivo de chegarmos todas as vezes que nos reunimos e adorarmos a esse Deus tão grande, exaltarmos Ele, celebrarmos a Ele. E quando, seja aí na congregação, todo mês, toda semana, irmão, o dia não importa. A gente faz a obra aí com os irmãos do sistema presidiário, irmãos. Às vezes a gente participa da Santa Ceia todas as vezes que nós nos reunimos lá. Irmão, o que importa é fazer igual está lá em Coríntios. Todas as vezes que fizerdes em memória de mim, na comunhão, na obediência, reconhecendo Deus como nosso perdoador dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na sua presença, irmão, com alegria, com gratidão, irmão, com amor. Oh, aleluia, louvado seja Deus, irmão. É assim que o Senhor quer, para a glória, para a honra e adoração e louvor do nome dele, aleluia. Continuando aqui a leitura aqui, irmãos, ó, que bênção do céu, ó. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7. Tomarão do sangue e porão nas ombreiras e na verga da porta, nas casas, isso mesmo, das casas em que o comeram. Irmãos, aqui era um simbolismo. O povo judeu ia fazer isso, irmãos, porque o anjo da morte ia passar naquela noite e todos que não tivessem essa marca na ombreira da porta, os primogênitos iam morrer. Hoje, a Bíblia fala em Apocalipse para nós, 22:15, bem-aventurados são aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro para ter o direito de entrar pela porta. Hoje, irmãos, o inimigo olha em você e em mim, vê o sangue de Cristo, vê nós em comunhão, nos odeia. Se ele pudesse, ele nos matava, mas não pode, irmão. Mas o povo que está aí fora, irmãos, esse povo precisa ser libertado. Temos falado isso aqui. É você, é a igreja que vai libertar esse povo. No nome poderoso de Jesus, irmãos. Aleluia. O versículo seguinte fala assim, ó. Louvado seja Deus. Aleluia. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, ervas amargas comerão. Por que amargas, irmãos? Fazer uma lembrança do período de escravidão que passaram, irmãos. Mas agora, tendo vitória, libertação, vitória completa. E isso, irmãos, eles iam lembrar, como falam em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, quando participamos da ceia do Senhor hoje, é um momento que nós lembramos da escravidão do mundo que Cristo nos tirou. Hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. Hoje somos filhos e filhas de Deus.
por causa de Cristo, do sacrifício dele. Ele como um cordeiro mudo, perfeito, imaculado, santo, se entregou por nós naquela cruz do Calvário. É por causa do sacrifício de Jesus que nós hoje somos filhos e filhas de Deus, aceitos por Deus, pelo sacrifício de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus, irmãos. Que maravilhoso. Continuando aqui, ó. Oh, glória! Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, cabeça e pernas e frissura. Versículo 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Versículo 11. Desta maneira o comereis lombos, cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis. Apressa a Páscoa do Senhor. Irmão, você fala assim, mas comer com pressa? É, irmão. Com pressa. Eles, segundo a história, que é uma história verdadeira, irmão. Apesar da Bíblia não dar detalhes, mas a gente entende assim. Comeram de pé, irmãos. Ó, com tudo isso próximo, na mão, como se fosse... o entendimento é esse. Para sair andando e correndo rápido, irmãos. O algo que ia acontecer com eles, irmãos. Do anjo da morte aparecer lá. Vamos ler ainda. A saída deles do Egito é ser com pressa. É assim, irmãos, um simbolismo da vinda do Senhor Jesus. Quando ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Mas, pastor, eu já vejo gente falar isso mais de 50, 60 anos. Mas é com pressa, irmão. 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000 anos. Irmão, não é no tempo seu, meu, é o de Deus. É um simbolismo da vinda do Senhor. Vai ser rápido, irmão. Nós temos que ter na nossa mente, buscar em Cristo a preparação todos os dias para quando chegar esse dia, irmão, que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Nem o próprio Jesus sabia, só Deus. A gente ir, irmão, ser arrebatado. Oh, glória, aleluia! Está com o Senhor para toda a eternidade. Continuando aqui, irmãos, ó. Louvado seja Deus, aleluia. O 12. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, Deus desde a primeira praga. Ele vem falando desde do capítulo 4, 11, ele falou que ia fazer essa praga da morte dos primogênitos do Egito. Já avisou lá atrás. Faraó já sabia, Faraó tinha ouvido de novo, mas não deram crédito. Meu irmão, a mensagem do evangelho hoje é de alerta, é para que a pessoa se converta, aceite a Cristo, o reconheça na sua vida, porque se não o fizer, vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, vai morrer aqui nessa terra e vai passar no sofrimento eterno. Deus já tem falado desde a época lá de Jesus e bem antes, do povo aceitá-lo, do povo reconhecê-lo, do povo entregar a sua vida a ele, aleluia. E a mensagem é essa, irmão: arrependei-vos, que é chegado até vós o reino dos céus, aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Versículo 13, ó que maravilhoso: o sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. 14. Esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade, né, irmãos? As celebrações de festa em Israel. O próprio Deus mandou Moisés e Arão ali deixar registrado, e para ser feito isso nas outras gerações, aleluia, glória a Deus. Ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Tinha que ser realizado isso, essas festas, irmãos, com esse significado que entendemos que é para nós hoje também, aqui para o povo judeu, irmão.
Aleluia! Louvado seja Deus. Versículo 15. 7 dias comereis pães ázimos. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Irmão, o fermento aqui tinha que ser tirado. Irmão, hoje nós entendemos que essa levedação são falsos ensinamentos. Que pessoas querem implementar no meio nosso cristão. Não pode ter, irmão. A palavra, ela é pura. A palavra, ela é cristalina. É genuína. É o próprio Senhor falando conosco. Não pode ter um outro tipo de fermento. Não pode ter fermento. Jesus chegou e falou isso na época que ele estava aqui pregando, irmão. Do fermento dos fariseus, para os discípulos ficarem atentos, alertas. Irmão, essa mensagem é hoje para nós. Cuidar com as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Cuidado com o tal do movimento gospel, irmão. Isso aí não está na Bíblia, gospel. Isso é invenção do homem. E meu querido irmão, igreja, fica esperta. Líderes, fica esperto com o tal do gospel. Estão tirando o foco da palavra, da verdade, do ensinamento de Cristo, da lei, que é a mensagem do Senhor, para colocar inovações, um novo evangelho. Que isso, irmão? O evangelho, ele se renova todo dia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Corta, vai nas divisões, apta para discernir, diz a palavra. Cuidado com o novo. O novo não é de Deus, irmão. Jesus já faz nova todas as coisas. A palavra dele é uma palavra que vem falada pelos antigos, mas ela traz novidade para a nossa vida, irmão. Oh, glória, aleluia, mudança de vida. Louvado seja Deus. Continuando aqui, meu irmão, ó. Oh, glória. É o 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma, aleluia, obra fareis, exceto o dia em respeito de comer, somente isso podereis fazer, né? Aqui falava do 7º dia, que é o sábado, que eles tinham que guardar, né? Hoje, pra gente que é cristão, todos os dias a palavra fala, tem que ser santo todos os dias, ô glória. Versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra, do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães ázimos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Assim, o peregrino como o natural da terra. Nada levedado, irmão. Nada com fermento. Não pode ter. Explicamos isso aqui agora. Aleluia. Versículo 20. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel. Ele disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai o sangue, sem que estiver na bacia. Marcai a verga da porta e a sua ombreira com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saiais da porta de sua casa até pela manhã. Uma ordem, irmãos. Naquela noite, o anjo da morte ia passar e os filhos dos egípcios, primogênitos, até os animais, iam morrer. Era mais uma praga, irmão, que ia afetar diretamente a Faraó. Porque, como falamos no capítulo de número 11, também falamos no 10, irmão, Faraó, aleluia,
ele era tido como um Deus Ra. Irmão, e ele ia ser abatido na frente do povo, para o povo saber que só há um Deus, um só Senhor, aleluia, e é o nosso Deus, irmão. É o mesmo Deus aqui dos israelitas, é o nosso Deus. A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome dele. Continuando aqui, irmãos, ó. Aleluia. O 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta. E ambas as ombreiras passará o Senhor. Aquela porta não permitirá ao destruidor que entre nas vossas casas para vos ferir. 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. 25. Em uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntaram, que rito é este? Ensinamento, irmão. Irmão, você, pai, mãe, tem que disciplinar, ensinar o filho todo o preceito do Senhor, toda a palavra do Senhor. Tem gente que fica, irmão, tratando o filho e é um diamante, só passando o paninho para tirar o pó. Mas, irmão, o diamante, segundo a gente vê na história e é feito, ele também tem que ser lapidado para ele chegar naquela posição que ele vai brilhar, meu irmão. Se for preciso, disciplina aí o seu filho e sua filha, irmão. Tem que lapidá-los para que eles aprendam a palavra do Senhor e temam ao Senhor. É através do ensino, meu querido. Ah, pastor, é lindo, é linda, mas tem que ser lapidado, ensinado, corrigido, disciplinado. Isso é mandamento do Senhor, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo aqui 27. Responderei, é o sacrifício da Páscoa, ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, ele livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Irmãos, versículo do 29 ao 36 vai ter um título assim, ó. 10ª praga, morte dos primogênitos. Vamos falar esse assunto aqui, é tão maravilhoso, ó. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Lembra, irmão, quando o outro faraó manda matar os meninos? Planta, colhe. Nada fica despercebido aos olhos de Deus, irmão. Plantou na carne, diz a palavra, vai colher corrupção. Meu irmão, na colheita de Deus ninguém escapa. Plantou no Espírito, a palavra diz, vai colher vida eterna. Louvado seja Deus. Versículo 31. Então, naquela mesma noite, chamou Moisés e Arão. Ele disse, levantai-vos, saí do meio do povo, assim como os filhos de Israel, ide servir o Senhor, como tens dito. 32. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, abençoai-me também a mim. 33. Os egípcios apertavam, em outras palavras, sai rápido, sai daqui, eu não quero você perto de nós mais. É assim que os egípcios falavam para o povo. Ó, apertavam com o povo, apressando-se, lançados fora da terra, pois diziam, todos morreram. Irmão, o temor, o tremor veio grande sobre o povo do Egito,
do tamanho do nosso Deus, do tamanho do poder do nosso Deus, do tamanho da grandeza do nosso Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome dele, irmão. Ele é maravilhoso, é poderoso. A Bíblia fala, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Meu irmão, estão brincando, estão caçoando, estão dando risada de você, estão fazendo pouco caso, estão falando mal de você, estão falando mentira ao seu respeito. Não se preocupa. O nosso Deus que operou esse grande milagre aqui, em Êxodo capítulo 12, faz hoje também. Pelejarão contra vós, mas não prevalecerão. Jeremias 1,19. Assim diz a palavra. Isaías 54,17. Nenhuma arma forjada prosperará contra ti. Oh, louvado seja Deus, irmão. Que Deus tremendo é esse que cuida de nós. Aleluia. Oh, glória. Continuando aqui, ó. O povo tomou a massa antes que levedasse as suas amassadeiras atadas em trouxas e seus vestidos sobre os ombros. 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, da maneira que esses lhe davam o que pediam e despojavam os egípcios. Irmãos, saíram. Nós falamos isso numa das pragas lá atrás, quando Maria, que foi uma serva de Deus tremendamente usada pelo Senhor, que o Senhor Jesus nasce, né? Para se cumprir a escritura, ela canta, louva a Deus num dos seus cânticos, né? Os ricos ficaram pobres e nós saímos com as mãos cheias. Eu estou dizendo nas minhas palavras, tá, meu irmão? Tá lá em Lucas 2, lê lá todo o capítulo lá. Assim se cumpriu isso. Aleluia. Ela disse isso lá, louvando a Deus, mas se cumpriu aqui primeiro. E ela louva a Deus lá, sabe, conhecendo a história do que Deus fez. E se você crê, agora Deus faz na sua vida, aleluia. Versículo aqui, ó. Agora é o 37 ao 51, fala assim, ó. Saída dos israelitas do Egito. Oh, aleluia. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil, a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, irmão, é muita gente, irmão. Alguns aí fazem um cálculo, né, de 600 mil, coisa de 2 milhões de pessoas, ou um pouco mais, ou um pouquinho menos, Deus sabe. 38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais. Irmão, esse misto de povo ia dar problema lá na frente, irmão. Não pode ter mistura. Irmão, você é de Cristo, eu sou de Cristo. Você é de Jesus, eu sou de Jesus. Não pode ter mistura, irmão. Versículo 39. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, e por não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos, né? Você vai ver algumas bíblias falando 400. Irmão, a gente não vai entrar nesse mérito da questão não, tá? 41. Aconteceu o quê? Ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela se tirou da terra do Egito. Este é a noite do Senhor, que deve todos os filhos de Israel, aleluia, comemorar nas suas gerações. 43. Disse mais o Senhor a Moisés, aleluia, disse mais o Senhor a Moisés, oh glória, e Arão, este é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá, né, irmãos? A circuncisão era aquela pele, aqui eu falo do prepúcio, tinha que ser tirada, cortada. Isso, homem. Isso é para homem. Se depois alguém viesse a fazer, poderia ser considerado filho, né? Ali um israelita, para poder participar
desse ato solene ali. Hoje, irmãos, a nossa circuncisão é na alma, voltada a Deus, entregue ao Senhor, aleluia, oh, glória. 45, o estrangeiro e o assalariado não comerá dela. 46, o cordeiro há de ser comido numa só casa, e da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrareis osso nenhum. Simbolismo do que? Da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não quebraram nenhum osso do nosso Senhor. No costume romano, a pessoa estava ali crucificada, vinha o romano ali, quebrava, irmão, que já estava uma dor violenta ali, vinha, quebrava ali os ossos ali do joelho ali, irmão, que dor insuportável, né, irmão? Mas de Jesus não, ele expirou, entregou o Espírito, morreu, mas sem nenhum osso ser quebrado, para se cumprisse a Escritura. Aleluia, louvado seja Deus. Continuando aqui, ó, 47, toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e observará e será como um natural da terra. Tinha que ser feito esse rito, irmão. Aleluia. Mas nenhuma incircunciso comerá dela, era proibido. 49, a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. 50 e 51, para a gente hoje encerrar o capítulo 12, né, irmãos? Glória a Deus. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. 51, naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Oh, aleluia! Deus opera esse grande livramento que marca a história do povo de Israel, que marca a história no mundo. Todos que ouvem essa história, que é contada de geração em geração, ficam sabendo desse feito tremendo. Irmão, quando as nações ouviam disso, tremiam, porque me imaginavam o que esse Deus fez para esse povo e pode fazer hoje. Assim que nós temos que ser conhecidos, irmão, na fé, na obediência à palavra de Deus, que esse Deus pode fazer muito mais por nós hoje, por você, se você crer e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Você voltar para Ele, você já serve a Ele, irmão? Continue na sua presença, servindo e o adorando, amém? Capítulo 12 hoje de Êxodo, encerrado para a glória de Deus, irmãos. Ajude nós aí dando um joinha, que o Senhor Jesus te abençoe, te prospere, te guarde. A minha oração, que Deus entre na sua casa agora e todo mal seja quebrado, arrancado no poder do nome de Jesus. Amém, irmão? E você seja luz para que a sua rua da sua casa, seus familiares, a cidade onde você está, seja salva. Você com os irmãos seja um marco na vida dessa cidade, igual o povo de Israel foi aqui no Egito aqui. E muita gente se renda ao Senhor. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.